Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público Gaúcho está recolhendo assinaturas para a campanha 10 medidas contra a corrupção, promovida pelo Ministério Público Federal com a adesão de todos os MPs. A expectativa é coletar 1,5 milhão de assinaturas em apoio a 20 anteprojetos de lei que foram encaminhados ao Congresso Nacional. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior, que coordena o Centro de Apoio Cível do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutor Seabra, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. O senhor atua perante esse núcleo de controle de gestão, uma rede, melhor dizendo, uma rede de controle de gestão pública do Estado. E numa das reuniões, o senhor teve a oportunidade de conhecer a campanha do Ministério Público Federal. O que o senhor acha? Bom, Marco, a criminalidade que busca sangrar os cofres públicos, ela é, por demais, articulada, organizada. Então, nada mais natural de que os órgãos que são encarregados do controle da gestão pública também busquem essa articulação, busquem atuar em rede, em parceria. Em função disso, existe esta rede de controle de gestão pública, da qual participam órgãos que exercem por atribuição o controle da administração pública, tanto o controle interno, como é o caso da CAGE aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Controladoria do Estado, assim como a CGU, Controladoria da União, e também os órgãos que controlam externamente os atos da administração. Nós temos aí o Tribunal de Contas, tanto do Estado como da União, o Ministério Público Estadual, assim como o Federal, dentre outros órgãos que integram essa rede de controle, que busca nada mais do que estreitar a relação entre esses órgãos, atuar em parceria, atuar de uma forma concatenada para que possamos prevenir e combater a corrupção no nosso dia a dia. Na mais recente reunião dessa rede de controle, nós tivemos lá a apresentação por colegas do Ministério Público Federal da campanha 10 medidas contra a corrupção. Nós já conhecíamos essa campanha em função de uma visita que o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Dornelles, recebeu recentemente do Procurador-Chefe do Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Sul. Visita essa na qual ele apresentou esta campanha e solicitou ao Ministério Público Estadual que a abraçasse também, que aderisse a essa campanha que é em âmbito nacional. De pronto, o nosso Procurador-Geral manifestou a adesão à campanha, na medida em que ela tem como mote principal a prevenção e o combate à corrupção em todo o território nacional. Então, o Ministério Público tem participado de atos conjuntamente com o Ministério Público Federal no recolhimento de assinaturas. Nós tivemos a colocação de banners no nosso site, tanto na internet como na intranet, para que a população que eventualmente esteja ali navegando no site do Ministério Público possa acessar o link da campanha. E também nós fizemos algumas ações em conjunto com o Ministério Público Federal de recolhimento de assinaturas, no BRIC da Redenção, mais recentemente lá na Expo Inter em Esteio, e nós temos percebido uma grande receptividade da sociedade em relação a essa campanha, na medida que é um anseio geral o combate efetivo à corrupção e o fim da impunidade no nosso país. Eu tenho até aqui um folder dessa campanha do Ministério Público Federal com adesão de todos os ministérios públicos. Dentre as medidas, doutor Seabra, apresentadas, sugeridas, tem alguma delas que o senhor acha mais eficaz no combate à corrupção? Bom, Marco, antes de mais nada, eu acho importante destacar que a corrupção é talvez a maior chaga social que aflige a nossa sociedade contemporânea. Ela não é um fenômeno nacional, ela não é um fenômeno próprio do Brasil, ela existe em todas as sociedades organizadas, mas no Brasil, lamentavelmente, nós percebemos uma disseminação desse comportamento corrupto em todas as esferas, na esfera pública, na esfera privada. Então, com certeza há necessidade de dotar a nossa legislação de mecanismos mais eficazes no combate à corrupção. E o mote da campanha, 10 medidas contra a corrupção, que na verdade, como disseste bem na apresentação, são 20 anteprojetos de lei, divididos em 10 tópicos. O mote desta campanha justamente é
trazer a sociedade para mais perto desse controle, que o controle da corrupção, enfim, o controle da gestão pública seja feito não só pelos órgãos que têm atribuição legal para fazer isso, mas também que seja um controle social. Então, todo o objetivo da campanha é trazer ferramentas que permitam a prevenção da corrupção, assim como instrumentos mais eficazes e efetivos no controle da gestão pública e principalmente também a transparência na gestão pública, né? Então, eu vou destacar brevemente aqui, até porque acredito que todos os amigos que estão nos assistindo, que quiserem conhecer com mais detalhes essa campanha, com certeza irão buscar informações. A gente indica desde logo o site da campanha, né, 10medidas.mpf.gov.br, porque ali nós teremos todos os anteprojetos destacados, não só com a redação literal dos anteprojetos, mas também a exposição de motivos e cada medida especificada com relação a quais são as metas a serem atingidas. Mas eu destacaria aqui os tópicos, né, brevemente. Por exemplo, a prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. O que se busca ali são elementos que permitam uma maior transparência nos atos da gestão pública, assim como uma maior efetividade na atuação tanto do Ministério Público como do Judiciário. Então, são estabelecidos procedimentos de prestação de contas em relação ao tempo de duração do processo. Nós temos ali também a possibilidade da proteção da fonte de informação, assegurando o sigilo das pessoas que vêm procurar as autoridades para denunciar um ato de corrupção. E isso, com certeza, será um mecanismo eficaz, até de maior participação da sociedade no controle dos atos da gestão pública. Uma outra questão importante é a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Nós temos determinadas situações onde fica evidenciada a evolução patrimonial incompatível do agente público em relação à sua renda, mas existem casos em que não se consegue comprovar a origem desses recursos. Na medida em que fica evidenciado que esses recursos não decorreram da força de trabalho e de nenhuma outra origem lícita, há a possibilidade, por um dos anteprojetos, de ser responsabilizado o agente público pelo crime de enriquecimento ilícito. E outras medidas, como o aumento das penas e a classificação de crime hediondo para corrupção de altos valores. Isso também é importante na medida que, quando nós temos grandes somas de dinheiro envolvidas em atos de corrupção, evidentemente que esses são atos mais graves. A corrupção, Marco, de acordo com estudos da ONU, no Brasil, chega a gerar um desvio de recursos na ordem de 200 bilhões de reais por ano no nosso país. Isso equivale a 3 vezes o investimento público em educação ou em saúde e até 5 vezes tudo que é gasto no país em segurança pública. Então isso, com certeza, é uma grande chaga da nossa sociedade e que deve merecer uma reprimenda forte das autoridades e da nossa legislação. Então a ideia, com o aumento das penas, é diminuir o sentimento de impunidade e também, na medida em que essa corrupção atinja valores mais elevados, o apenamento será mais grave, conforme o dano social que ele causa. A celeridade nos processos, tanto nos processos criminais como nas ações de improbidade administrativa, também são outras medidas preconizadas por essa campanha, para que nós tenhamos um marco de duração razoável do processo e assim tenhamos um controle, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, do tempo de duração dos processos. A reforma no sistema de prescrição penal, a fim de que nós também não permitamos que esse instituto da prescrição sirva de portal para a impunidade. Alguns ajustes também nas nulidades penais, a fim de que determinadas situações que hoje podem acabar gerando uma nulidade que contamina toda a investigação e o processo, possam ser relativizadas conforme a importância da prova colhida. E uma outra medida bastante importante, essa no âmbito do direito eleitoral, que é a responsabilização dos partidos políticos por atos de caixa 2 e, acima de tudo, a criação do crime do caixa 2 de campanha, porque, com certeza, as campanhas eleitorais e a arrecadação ilícita de recursos para as campanhas é um dos focos importantes de corrupção no nosso país. Ainda outra medida é a possibilidade da prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado,
Ou seja, há casos em que, se o agente não for preso preventivamente, ele com certeza irá fazer com que o dinheiro ilícito por ele arrecadado num esquema de corrupção seja espalhado e não mais possa ser recuperado. Então, é importante, além da punição, que nós dotemos a legislação de mecanismos eficazes para recuperar o dinheiro desviado dos cofres públicos. Agora, doutor Seabra, as medidas que o senhor relata são importantes, mas tem algumas delas que não são novas. Elas já estavam lá em projetos parados, que ficaram parados há anos no Congresso Nacional. Foram inspiradas nesses projetos. E talvez esses projetos não tenham sido levados adiante por causa de interesses escusos. Exato, Marco. Acredito que a grande novidade da campanha, com certeza ela traz alguns institutos novos para o Brasil, como a ação civil de extinção de domínio, o confisco alargado, entre outros, mas a grande novidade da campanha é que ela concentra esses 20 anteprojetos em 10 medidas de uma forma bem didática para que a sociedade entenda a importância desses mecanismos para o combate e a prevenção à corrupção, mas acima de tudo o que ela busca é esse suporte popular. Na medida em que nós possamos dotar esses 20 anteprojetos de um suporte de projeto de iniciativa popular, e isso se consegue, conforme a nossa legislação, com a adesão de 1,5 milhão de assinaturas em todo o país, em pelo menos 5 estados, e esse é o objetivo da campanha, colher essas assinaturas para que esses anteprojetos, essas 10 medidas, cheguem ao Congresso Nacional com o suporte popular, com a iniciativa popular. E isso nós vemos que algumas modificações em determinado contexto histórico no país só são possíveis na medida que haja uma mobilização forte da nossa sociedade. Um exemplo é a lei da ficha limpa, quando nós conseguimos fazer chegar ao Congresso aquela iniciativa para afastar do processo eleitoral aqueles candidatos que eventualmente tivessem, preenchendo determinados requisitos, uma inadequação para se submeter ao crivo popular nas eleições. Então, a lei da ficha limpa é um grande exemplo de quando a sociedade se mobiliza e faz chegar a sua voz até o Congresso, que o Congresso se sensibiliza e ouve a voz das ruas. Então, a nossa grande expectativa é que toda a população abrace a campanha das medidas contra a corrupção e quando essas medidas chegarem até o Congresso, que o Congresso se sensibilize e as aprove, dotando o nosso ordenamento jurídico de ferramentas mais eficazes para o combate à corrupção. O Ministério Público já participou de outras campanhas, me lembro, o que você tem a ver com a corrupção, mas agora me parece a intenção para acabar com o roubo aos cofres públicos, a intenção é mexer nas leis, é mudar as leis. Com certeza, Marco. Acredito que, como eu afirmava anteriormente, a corrupção é talvez o maior problema do país, porque ela afeta direitos básicos de cidadania. No momento que nós vemos aí bilhões de reais serem desviados dos cofres públicos, isso é dinheiro que é desviado da educação, da saúde, da segurança, é dinheiro que poderia ser utilizado para uma integração maior de todas as pessoas que hoje estão alijadas, estão marginalizadas da sociedade. Então, há que haver essa conscientização de parte da população, no sentido de que quanto mais ela participar no exercício democrático, seja não só no processo eleitoral, mas na realização de anteprojetos de lei para encaminhar ao Congresso, e inclusive no controle social da administração pública, com certeza ela estará contribuindo para diminuir essa sangria dos cofres públicos e principalmente permitir que o dinheiro público seja utilizado em prol da comunidade. A corrupção atinge todas as esferas. Nós vemos hoje o nosso país sendo desconsiderado pelos investidores estrangeiros na medida em que a corrupção traz insegurança jurídica, ela traz um enfraquecimento das instituições, isso tudo afasta o investimento do nosso país. Da mesma forma que a cultura da corrupção acaba se disseminando pela sociedade. E campanhas como o que você tem a ver com a corrupção e atualmente a corrupção não, são campanhas que justamente buscam que em casa, entre os amigos, entre os vizinhos, nas escolas, em todos os locais se discuta como a corrupção é nociva para o país e como ela está presente em todos os atos da nossa sociedade, não só na gestão pública, mas também na gestão empresarial e nos atos do dia a dia, né? Então, no momento que o cidadão fura uma fila
ou busca obter alguma vantagem, a célebre lei de Gerson, né? Busca que se dê algum jeitinho em uma determinada situação ao arrepio da lei, quando ele para em fila dupla para pegar o filho no colégio, ou quando ele ultrapassa o sinal vermelho, ou quando ele não respeita a faixa de segurança, todos esses pequenos atos do dia a dia são atos de corrupção. São atos que acabam gerando uma cultura de corrupção. E campanhas como essas é um outro enfoque na questão da corrupção, um enfoque preventivo, mas principalmente um investimento nas novas gerações. O que se quer é que todas as pessoas discutam as questões da corrupção e como elas nos afetam negativamente no dia a dia, mas principalmente as novas gerações, que serão aquelas que serão diretamente afetadas no futuro pela falta de direitos básicos de cidadania, de segurança, de saúde, de acesso à educação, por força dessa sangria do dinheiro público. O senhor entende que, com o desencadeamento da Operação Lava Jato, o brasileiro tem hoje uma percepção maior do impacto da corrupção no país? Com certeza, Marco. Acredito que desde o caso Mensalão, onde o Supremo Tribunal Federal, de uma certa forma, atendeu ao reclamo da sociedade pelo fim da impunidade, onde, analisando a prova, ele ali efetuou condenações de agentes políticos, de agentes públicos importantes, contrariando um sentimento de descrença que havia na sociedade em geral. Acredito que a partir daquele momento as instituições brasileiras passaram a demonstrar de uma forma bastante clara que não irão mais tolerar a corrupção. E a Operação Lava Jato, ela é um divisor de águas, acredito, porque por força de um trabalho exemplar, uma sintonia muito boa entre Polícia Federal, entre Ministério Público Federal, dentre outros órgãos, e principalmente com a resposta pronta e célere do Judiciário, também tem sido demonstrado que não há mais uma desigualdade perante a lei. Então, independente de serem altas figuras do empresariado nacional ou agentes políticos, agentes públicos de importância, todos eles serão considerados conforme a gravidade dos atos que praticaram. Acredito que a Operação Lava Jato é por demais importante, não só para o fortalecimento das instituições nacionais, mas principalmente para acabar com um sentimento de descrença da nossa população nas instituições e principalmente para tentar encerrar de uma vez por todas essa sensação de impunidade que permeia os atos de corrupção no país. E para estancar essa corrupção que sangra o país, este é o momento da sociedade participar dessa campanha. Com certeza, acredito, Marco, que nós viemos aí num caminho sem volta de aperfeiçoamento da legislação, no sentido de cada vez mais haver um controle social dos atos da gestão pública. Nós temos aí a Lei de Transparência, que permite o acesso a toda e qualquer informação relativa aos órgãos públicos, para que haja um controle permanente da sociedade em relação à nossa gestão pública. Nós temos aí recentemente sancionada a Lei Anticorrupção, que está sendo agora regulamentada no âmbito dos estados e municípios, já o foi no âmbito federal, onde se busca o sancionamento, inclusive com responsabilidade objetiva, daquelas empresas que, de alguma forma, venham a praticar atos lesivos à administração pública. E isso vem suprir uma lacuna que até então existia, naqueles casos em que nós não conseguimos evidenciar a existência de um ato de improbidade administrativa por um agente público, não se conseguia sancionar no âmbito civil as empresas que sangravam o dinheiro público. Hoje, em função, por exemplo, de uma situação que haja um cartel de empresas que se dediquem a monopolizar o mercado, a evitar a concorrência em um certame licitatório, mesmo quando não há participação de um agente público em conluio com essas empresas, há a possibilidade, pela lei anticorrupção, do sancionamento, inclusive com responsabilização objetiva das empresas. Falando em lei anticorrupção, recentemente o senhor assumiu o Centro de Apoio Civil do Ministério Público Gaúcho e lançou um fórum de discussões de temas importantes. Um desses temas é a lei anticorrupção. Exatamente. A lei anticorrupção também é um divisor de águas no nosso ordenamento jurídico, na medida que ela vai trazer elementos de integridade para todas aquelas empresas que venham a ser contratadas pelo poder público, né? As empresas têm que
ter essa consciência interna, inclusive pelos programas de compliance, no sentido de ter meios de conter qualquer ato de corrupção que surja no âmbito interno dessas empresas, na medida em que elas têm essa responsabilidade objetiva. Então, independente de prova de dolo ou culpa, no momento que elas causam uma lesão à administração pública, elas são responsabilizadas. Então, a lei anticorrupção quer trazer para essa discussão, que muitas vezes ficou centrada só no âmbito da administração pública, também a administração privada. E o Centro de Apoio Operacional tem se dedicado ao estudo dessa lei. Nós teremos, inclusive, um evento em outubro, em parceria com o nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, para discutir questões como essa. E a ideia é que justamente nós possamos capacitar os promotores acerca da lei anticorrupção, para fazer com que cada vez mais ela seja aplicada e, principalmente, travar esse diálogo com a sociedade organizada, não só com as entidades de controle social, mas também com o empresariado, porque é interesse de todos que as nossas empresas cada vez sejam mais íntegras, sejam mais idôneas e que possam, aí, inclusive, ter uma maior competitividade no mercado interno e externo. E qual o perfil que o senhor deseja implantar no Centro de Apoio Cível para enfrentar atos ilícitos? Bom, a nova administração superior do Ministério Público, chefiada pelo Dr. Marcelo Dornelles e pelo nosso subprocurador institucional, Dr. Fabiano Dallazin, desde o momento em que me convidou a coordenar o Centro de Apoio, fez questão de destacar que, por força até de uma demanda dos próprios colegas, havia necessidade de uma aproximação dos centros de apoio, principalmente na parte operacional dos órgãos de execução. Então, a ideia, sem prejuízo de programas de capacitação e assessoramento dos colegas, como o curso da lei anticorrupção, como o curso de investigação de improbidade administrativa que estamos desenvolvendo junto com a Escola do Tribunal de Contas, como inclusive o curso de discussão do novo Código de Processo Civil, mas a ideia é que nós possamos também travar discussões mais próximas das promotorias, participar diretamente de operações de repressão aos atos que sangram os cofres públicos. Recentemente tivemos um encontro com promotores da região de Santo Ângelo para discutir uma estratégia uniforme de atuação em um caso onde houve fraude em certames licitatórios que atingiram 15 municípios, a chamada Operação Carga Pesada. Então, a ideia é que o Centro de Apoio Operacional esteja muito próximo dessas promotorias e, nesse sentido, nós desenvolvemos algumas ferramentas, como essa que tu mencionaste anteriormente, do Fórum de Debates, onde os colegas têm ali um espaço virtual para trocar ideias, para apresentar sugestões em relação ao dia a dia, enfim, para buscar uma estratégia de atuação mais efetiva na prevenção e no combate à corrupção. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutor Seabra, mas o senhor tem ainda 2 minutinhos para as suas considerações finais. Bom, acho que esse é o momento de fazer uma conclamação a todos os amigos que nos assistem, no sentido de que abracem a campanha 10 medidas contra a corrupção, na medida que essa é uma resposta firme da sociedade brasileira, no sentido de que não vai mais tolerar atos que venham a sangrar os nossos cofres públicos. Nós temos, lamentavelmente, de uma forma histórica, na sociedade brasileira, uma manifestação em geral de conformismo, de uma certa tolerância, de uma permissividade em relação à corrupção. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que não adianta denunciar porque nada acontece, há uma descrença em relação às instituições, há um certo sentimento geral de impunidade. E é justamente isso que a campanha quer apagar de uma vez por todas da nossa sociedade. Ela quer trazer a sociedade mais perto da administração pública, cada vez mais incentivar o controle social, a transparência na gestão e principalmente dotar a nossa legislação de instrumentos que permitam a prevenção e um combate muito firme à corrupção. Então convido todos os amigos a conhecer as medidas que são apresentadas pelo Ministério Público Federal. Essas medidas surgiram a partir de uma oficina de trabalho instaurada pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Em meio ao trabalho da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, ele identificou a necessidade de aprimorar os nossos mecanismos legislativos e, a partir daí, essa força de trabalho dos colegas do MP Federal elaborou esses projetos e agora submete ao crivo da população para que cheguem ao Congresso com a força de um projeto de iniciativa popular. E a sua expectativa
é que o Ministério Público consiga essas assinaturas. Com certeza. A nossa expectativa é de que até o final de 2015 já tenhamos coletado 1,5 milhão de assinaturas em todo o país para apresentar esses anteprojetos com um rótulo de projeto de iniciativa popular, que com certeza trará muito mais força para o Congresso Nacional aprovar essas medidas. Ok, promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!